Bom, pessoal, acho que vamos lá, né? Vamos começando aqui. A gente vai, conforme o pessoal for entrando, a gente vai contextualizando todo mundo, mas também a gente costuma sempre ser muito pontual em relação aos nossos eventos. Então, bom dia novamente. Meu nome é Juliana, eu faço parte aqui do time de parcerias é, da Stone Pagar-me. Nós temos esse evento mensal, que nós chamamos de Stone Partner Talks, onde a gente sempre convida uma empresa parceira, uma empresa que faça muito sentido para os nossos parceiros, para trazerem conteúdos relevantes aqui para todos. Então, a ideia é que a gente possa cada vez mais entender quais são os assuntos que vocês estão. é, que vocês gostariam de ver, que vocês estão com alguma necessidade interna. Então, a gente vai tentando pegar esses insights no dia a dia. A gente conta muito com o nosso time comercial, o nosso time de BizDevs, para que nos tragam esses insights com vocês, porque são eles que estão ali na ponta, todo dia lidando com vocês, tendo essas informações mais a fundo. Então, a gente sempre pega esses insights e traz para dentro de casa, busca alguma dessas empresas para que possam estar aqui no dia a dia com a gente. E aí, mensalmente, a gente organiza esse fórum aqui, né? Eu não gosto de chamar que é um webinar, porque eu acho que não é uma coisa formal para a gente chamar de webinar, mas é mais esse fórum para que a gente possa conversar, realmente trocar ideia. Então, a gente, pela primeira vez, chamou aqui alguns clientes pagar-me, e isso é uma grande honra ter vocês aqui. Então, esse convite, obviamente, a gente pretende que se estenda por vários outros meses. E principalmente porque a gente teve essa iniciativa, né? Acho que esse mês a gente está ali novamente. Parece que foi ontem, que foi novembro de 2024, mas já estamos novamente à beira da Black Friday. Então, acho que é um evento e é um assunto muito importante aqui, principalmente para os nossos parceiros e para os nossos clientes de e-commerce, né, do meio digital. Então, por isso que a gente enxergou essa oportunidade de também trazer esses clientes para cá. E espero que vocês estejam com a gente também nos próximos. São sempre muito, muito bem-vindos. A gente tem intenção de que vocês possam também compartilhar aqui insights com a gente. E tragam também informações do dia a dia, se sintam à vontade para conversar, para realmente trazer dores e questionamentos de como a gente pode ajudá-los nesse período, tá? E aí, para iniciar, então, eu só queria trazer alguns recados. A gente sempre, né, gosta muito de ver a carinha de todo mundo, então, se puderem deixar as câmeras ligadas, estamos aqui entre colegas, entre amigos, podem ficar tranquilos. Caso vocês tenham perguntas, podem usar o chat, podem levantar a mão, não precisam esperar ali o conteúdo acabar para fazer perguntas, tá? Podem levantar a mão, a gente libera aqui o áudio e a gente vai tendo essa conversa. Mas se vocês quiserem deixar para o final, não tem problema nenhum, a gente encerra ali com perguntas e respostas, para que vocês também possam bater esse papo aqui com os nossos convidados, beleza? E aí, acho que iniciando mesmo esse papo, a gente trouxe aqui a Positivo, dessa vez com o Felipe e com o Henrique, que fazem parte aqui do time da Positivo. O Felipe, head de e-commerce e marketplace, o Henrique, gerente comercial. E a Positivo é uma das nossas grandes parceiras aqui da Stone, do programa de parcerias também, está presente com a gente em todos os nossos eventos que acontecem durante o ano. A gente levanta a mão pedindo socorro para eles em diversos assuntos. Eles também estão com a gente presente nos mais diversos segmentos, então, no marketing, no time comercial, no nosso time de suporte. Então, realmente é uma parceria que já vem se estendendo aí por alguns anos. Então, a gente conta muito com a Positivo. Bem-vindo, meninos, mais uma vez aqui com a gente. Muito bom ter vocês aqui. E aí eu passo a palavra para que a gente possa começar esse conteúdo mais uma vez. Muito obrigada. Tudo legal, gente. É prazer, né? Quem não me conhece, eu sou o Felipe. Muito feliz aqui de estar com vocês para a gente compartilhar um pouquinho do que nós vivemos, né? Black Friday traz uma série de experiências e sentimentos. Então, todo mundo que trabalha com o varejo tem um pouquinho, né, desse apego a essa data tão,
tão específica e tão importante, né, para qualquer operação de varejo. Então a gente está muito feliz de poder compartilhar um pouquinho aí a nossa trajetória ao longo de quase 15 anos de Black Friday, tá? Vou compartilhar a tela aqui, Rick, se puder ir se apresentando. Com certeza. Pessoal, bom dia também. Henrique, estou à frente aqui nesse novo desafio que a Positivo está trazendo de automação comercial. Tá, gente? E aqui a gente vai trazer um case focado um pouquinho como o e-commerce pode ajudar vocês a criarem novos canais, como o e-commerce ele atua em diversas frentes aqui de atuação, ele pode trazer uma solução diferente para o cliente de vocês, tá? Então a gente faz esse mergulho ali um pouquinho focado nisso, mas o Felipe começa a apresentação daqui. Todo mundo vendo minha tela, pessoal? Tá na tela. Legal. Sim, Reforçando, sim. então, qualquer dúvida, por favor, levantem a mão, vamos bater um papo, trocar ideias. Também espero aprender com vocês aí, tá? Gente, a gente vai passar um contexto rápido aqui de um pouquinho mais da Positivo. Eu sei que muitos conhecem algumas áreas de negócio da Positivo, né? Mas a Positivo tem expandido bastante, então a gente vai contextualizar um pouquinho e daí vai entrar bem no detalhe de como nós planejamos Black, o que que a gente faz, como a gente faz, tá? Então, a Positivo, para quem não conhece, é uma empresa já mais de 30 anos aí no mercado, né? Fundada em 1989. A gente nasceu dentro de uma sala de aula, tem um objetivo muito nobre, né? De democratizar a tecnologia, seja ela independente do segmento. Então, eu tenho muito orgulho de fazer parte do Positivo, sempre digo isso e reforço. É uma felicidade, né, trabalhar numa empresa que realmente pensa no seu consumidor e tem um propósito tão nobre assim de realmente democratizar a tecnologia para todos, né? A gente, ao longo do tempo, tem diversificado bastante, né? A gente tem vários produtos, vários segmentos, enfim, eu queria só comentar um pouquinho para todo mundo ter a dimensão, né, do tamanho de onde nós atuamos, né? Então, a gente tem uma linha de casa inteligente, que é uma linha, de IoT. A gente tem a nossa marca mãe de notebooks, que acho que a maior parte de vocês conhece, né? A gente é parceiro de uma marca de smartphones muito forte lá na Ásia e na África, que é a Infinix, então a gente é responsável por distribuir aqui no Brasil. A gente tem a marca Vaio, também muito conhecida, também é uma parceira com a Vaio Japão. A gente tem máquinas de pagamento, que eu creio que todos aqui devem conhecer bastante, né? Tem servidores, tem muitas coisas. Então é mais para vocês entenderem a dimensão do que a Positivo vem fazendo, né, ao longo dos anos, de como a gente tem ampliado nossos negócios. Eu vou passar aqui rapidinho também essa parte que é em relação ao nosso portfólio. Como eu disse, né, a gente tem várias soluções para empresas, a gente tem várias soluções, né, para o varejo, vários produtos, tablets, smartphones, relógios. Então, a Black Friday é uma data muito estratégica para nós, principalmente quando a gente olha aqui a linha de varejo, né, são muito procuradas nesse período, né? É, Produtos de ticket médio mais caro, né? Então, os consumidores eles acabam, muitos deles aguardando, né? Guardando um pouquinho de dinheiro para esperar ali na Black, esperando mesmo que tenha uma necessidade, eles esperam por esse desconto mais agressivo. Então, para nós é sempre muito estratégico esse período, tá? É, E também agora a gente está operando nos nossos e-commerces, numa frente até mais voltada para o B2B, um pouquinho da linha Tupi, né? E aí eu vou pedir até para o Henrique trazer um pouquinho mais de contexto para vocês, de como a gente tem transformado também essas operações de máquinas de pagamento no segmento de e-commerce, tá? Vai lá, Henrique. Perfeito, Felipe, acho que pode passar aqui. Gente, acho que aqui a ideia é só passar um pouquinho do contexto da importância de um e-commerce, como esse e-commerce também pode impactar aí realmente as vendas no Black Friday, né? A gente viu essa necessidade da gente ter o e-commerce para facilitar realmente aqui principal o ponto dos software houses, integradores de terem acesso às amostras. E a gente tinha um processo de venda muito complexo, realmente, para chegar a essas amostras com facilidade no ponto de nesse para esses parceiros de desenvolvimento. E a gente achou uma solução muito rápida e fácil, que foi nosso e-commerce, através do Felipe aqui, a plataforma estava pronta e a gente adicionou esses produtos dentro da plataforma, tá? A partir disso, a gente pensou, poxa, mas será que não pode ser uma oportunidade a mais? Será que não pode ser um ponto que a gente pode explorar? E ali a gente está trazendo esse case aqui para vocês, porque
A gente viu que isso é um diferencial, realmente, para todo o ecossistema e uma provocação aqui para vocês também pensarem no e-commerce como um canal diferente de fácil acesso do produto de vocês, seja ele um SaaS, seja ele um RaaS, ali para o cliente final de vocês, certo? Aqui, um primeiro ponto, pode passar, Felipe. Ponto muito interessante que a gente observou é realmente essa facilidade de melhorar a experiência do cliente final para ele estar tendo acesso aos nossos produtos, certo? Então a gente consegue ali ter várias maneiras de pagamento, a gente consegue colocar um pagamento via Pix, via cartão de crédito, parcelado, à vista. Então você abre esse gama de pagamentos para o cliente final e perde um pouquinho essa parte engessada realmente de um contato direto pela Positivo, num canal super formal, certo? Abre essa possibilidade do cliente de vocês também ter um contato diretamente com vocês, tirando ali a necessidade de um intermediário para esse segmento. Então, vocês conseguem tirar a necessidade de um volume mínimo para estar integrando o dispositivo e trazendo a solução para eles. A garantia vem direto pelo fabricante, então esse contato direto facilita tudo isso. E a entrega para todo o Brasil. Tá? Então, o canal de e-commerce aqui ele vem para agregar e para contextualizar muito mais, possibilitar vários novos clientes a estarem tendo acesso aos nossos produtos. E acho que esse é uma parte legal que a gente pode estar tendo aqui. E além de tudo isso, o e-commerce também está possibilitando, aí pode trocar de slide, Felipe, por gentileza, a gente criar um ecossistema da Positivo. Então, como e-commerce também, ele pode não somente ficar no canal de vendas, mas sim expandir todo esse canal para ter acesso a outros tipos de produtos, outros tipos de valores para o cliente final dentro da Positivo. Tá? Aqui o que a gente está trazendo, por exemplo, é uma conexão com o nosso MDM. Então, o MDM é um serviço de SaaS da Positivo, onde você pode ter a gestão de todos os seus dispositivos em campo, e a gente tem uma conexão automática, feito através da venda com o nosso servidor. A gente tem também uma parte bem legal que é o Android Zero Touch, que é como você vincula esses dispositivos na ponta com a software house para gestão desses dispositivos de maneira automática. Então a gente está fazendo tudo isso de maneira automática, também via o nosso e-commerce. E esse é o começo de um terreno aqui que a gente fala que está preparando para muitos outros canais, muitas outras possibilidades. E é um ponto forte que a gente quer estar fazendo do e-commerce dentro de automação comercial, tá, gente? Passando a bola aqui de volta para o Felipe. Acho que é bem legal a gente estar entendendo um pouquinho mais como o e-commerce impactou realmente todos os negócios da Positivo e depois falar de Black Friday. Legal, gente. Aqui a gente já entra um pouquinho na estrutura de canal, né? Quando a gente fala de Black Friday, ela é multicanal, né? Então você tem as lojas físicas que também aderiram, depois eu vou comentar um pouquinho da história, que é bem interessante, também aderiram, né? À dinâmica de Black Friday, mas ela naturalmente ela começou e o grande for Brasil ela é através dos canais digitais, né? Então, através das compras online. E aqui, assim, na Positivo, a gente trouxe, né, uma visão de como a gente tem estruturado e como nós temos focado, né, os nossos esforços, a nossa energia no nosso canal direto, né? Nos nossos e-commerces e na nossa operação de marketplace, que a gente chama aqui de D2C, né? Direct to Customer. Então a gente era bem pequeno em 2022, representava mais ou menos 11% da operação. Hoje a gente já é 38%. Primeiro semestre de 25 a gente já representou 38% da operação de consumer. E a expectativa é que a gente continue crescendo bastante, até pela essa tendência, né, do consumidor a comprar mais online, né? É, e agora, enfim, chegando, né, na evolução da Black Friday, aqui eu queria dar realmente um contexto ela nasceu, porque eu acho que esse é um primeiro passo importante de a gente entender e discutir. Então, a Black Friday ela começou no Brasil aqui em 2010, né? Eu não sei se vocês se lembram, né? Se vocês pegaram essa época aí, ela começou quase como uma chacota, né? A gente ouvia muito falar da Black Fraud, né? A gente falava muito do desconto que era metade do dobro. Então, teve um processo muito difícil de desenvolvimento da Black, de aceitação da Black Friday, né? Então ela começou majoritariamente em operações online, como eu disse, e depois ela foi migrando para outros canais. E o grande receio naquela época era esse tema da desconfiança, se realmente era um desconto verdadeiro, ou se era mais
uma maneira de induzir ao consumidor a acreditar que realmente ele tinha um desconto, né? Graças a Deus, o tempo foi passando, as coisas foram amadurecendo, e aí também tem um trabalho das próprias operações de regulamentação, né? O Código de Defesa do Consumidor. O mercado como um todo ele estabeleceu regras, né, para a gente de fato dizer que estamos fazendo uma campanha de Black Friday, para a gente realmente usar selos de Black Friday nos produtos. Então tem uma série de regras relacionadas a preço, e isso começou a acontecer a partir de 2012, e aí trouxe realmente uma consolidação, né? Uma consolidação de uma maior adesão de canais que até então viam como uma coisa que era mais destrutiva do que realmente gerava negócio. O e-commerce ele também, né, tem uma jornada de crescimento bem forte, principalmente ali pós-pandemia, né, a partir de 2020. E a consciência do consumidor. O consumidor começou a. Todo ano tem esse negócio de Black Friday, né? Será que realmente é verdade? Então, de 2020 a 2000, aliás, de 2012 a 2020 foi um período de maturação do que hoje nós temos, podemos falar da Black Friday. E a partir de 2020, né, com o advento, né, da pandemia, realmente a gente viu que muitas pessoas que tinham uma certa dificuldade ou não tinham uma adesão tão grande em relação a compras online, isso foi resolvido, né? As pessoas foram obrigadas a comprar online por toda essa questão da pandemia e trouxe um boom muito grande no mercado digital como um todo. E também impactou, com certeza, a Black Friday, né? Então a gente teve uma aceleração aí bem grande de alguns canais. A gente teve uma extensão de ofertas. Hoje, quando a gente fala de Black Friday, não é mais o dia, não é mais só a sexta-feira, né? A gente tem a semana da Black Friday, né? Então a gente tem que estar preparado, a gente tem que ter uma estratégia para a semana, para o mês. Agora a gente está entrando num outro advento, quem é do varejo está passando por isso, que são as datas duplas, né? O 8 do 8, o 9 do 9, o 10 do 10. Então, cada vez mais o mercado ele está fomentando datas promocionais realmente agressivas. E quando a gente olha sobre o conhecimento do público, a mais forte de todas é a Black Friday, né? Então, a gente está num momento realmente ímpar nesse quesito Black. E assim, a gente precisa estar muito preparado, é o que a gente vai mostrar aqui, a gente precisa estar muito preparado para conseguir captar toda essa demanda, toda essa oportunidade que o período traz, tá? Gente, se tiverem alguma dúvida, por favor, levantem a mão. Aqui falando rapidamente sobre alguns dados, né, sobre o período. E aqui são dados da Positivo, tem alguns dados de mercado, as fontes estão ali embaixo, tá? Geralmente a gente vende no dia da Black Friday, a gente chega a vender 10 vezes mais do que um dia comum, tá? Isso falando só do dia. E isso depende muito da sua categoria, né? Então, quando você está falando de produtos de um ticket menor, a tendência é que isso seja ainda maior, né? O nosso caso, o nosso ticket médio é mais alto, é um produto de valor agregado. Então, a média do mercado é em torno de 10 vezes, né? Então, é um dia muito, muito, muito importante. Quando a gente fala a semana, esse número chega a ser a 30 vezes, né? Não está aqui no slide, mas eu posso abrir. Chega a ser 30 vezes quando a gente pega a semana da Black. É, e o consumidor, como eu disse, devido a essa evolução de fato do conceito de Black Friday, essa evolução do sentimento a respeito da Black Friday, as pessoas elas já começam a se preparar ao longo do ano, né, para comprarem os seus produtos nesse momento. Então, eu tenho uma pesquisa que diz que 48% das pessoas elas já têm as suas listas, ou seja, elas já sabem o que elas querem comprar na Black Friday, e elas estão esperando esse momento para fazer a sua aquisição, né? Geralmente, como eu disse, mais focado em bens duráveis e de maior ticket, é, porque é onde elas realmente têm o sentimento que estão economizando, né? Que a gente está realmente passando uma oferta de desconto mais agressiva. 83% começam a economizar mais de um mês antes. Então, tem pessoas, eu sou uma delas, né? Eu já faço a minha lista aqui, principalmente das coisas mais caras, e eu vou ao longo do tempo é, organizando aqui as minhas finanças para chegar lá na Black Friday preparado para comprar o máximo possível de coisas, né? E é engraçado que muitas vezes você faz a sua lista.
faz o que você quer comprar e você acaba comprando outras coisas. Esse é um movimento que diz muito a respeito da política de ofertas, né? Que a gente vai comentar um pouquinho mais à frente. Então, se você realmente não está preparado para entregar uma oferta digna de Black Friday, muito provavelmente a pessoa que guardou o dinheiro para comprar com você, ela vai comprar ou do seu concorrente ou uma outra categoria, mas ela tende a gastar esse dinheiro nesse momento, tá? E aqui, já entrando, pessoal, em como nós nos preparamos, né? Qual que é a dinâmica da Black Friday, que acho que é o principal ponto aqui para compartilhar com vocês. Então, a gente tem um primeiro pilar aqui que a gente chama, que é a preparação operacional. Então, não é só vender, né? A gente tem que estar muito preparado em todos os quesitos para que a gente tenha uma pré-black boa, tenha uma black boa e uma pós-black boa, né? Então, o período todo ele precisa ser muito pensado com muito carinho. Então, a primeira coisa que eu trouxe aqui que a gente tem que destacar, obviamente, é o planejamento de estoque, né? Você minimamente entender quanto você espera vender mais e se preparar com os seus fornecedores, ou se você é uma indústria, para produzir essas quantidades. O que a gente vê muito, e isso é uma tendência do mercado online, muitas vezes você tem ofertas muito agressivas que duram horas, né? Ou seja, não houve uma preparação de estoque da maneira adequada, né? Tipo, tem muita gente querendo comprar e pouca disponibilidade de produto. Ou então o contrário, né? Você se estoca demais, você acaba que termina o período ali com estoque de talvez 2, 3 vezes o que você realmente precisa. Então tem que ter uma análise, tem que ter um estudo bem profundo, entender qual é o seu mercado, como o seu produto ele está posicionado, ter boas negociações estratégicas, não só com os fornecedores, mas também você vende no marketplace. Você negociar com os seus parceiros, comissões, reduções, exposições, e ter muito claro quais são os seus killers, tá? Então, isso acho que é um outro ponto bastante relevante quando a gente fala de planejamento de estoque. É, é muito mais complexo a gente assumir que nós vamos vender muito de tudo que nós temos no portfólio. Então, a gente acaba elegendo alguns killers, então são 3, 4, 5 produtos que a gente fala, esses aqui vão ser os caras, né? Então, esse aqui eu vou apostar muito volume, eu vou pegar uma mega negociação com o meu fornecedor, eu vou investir aqui de outras caixinhas para que ele realmente seja muito competitivo. Esse é o cara que vai ser o cara de volume, né? Que é o que a gente busca na Black Friday, volume. Então, o planejamento de estoque é onde tudo começa. Se a gente não acertar aqui, a gente não consegue ter sucesso na Black Friday. O segundo ponto aqui, quando a gente fala de operação, a logística, isso também é uma dor muito grande. Eu tô indo para minha nona, acho que nona ou 10ª Black Friday, né, na minha carreira. E cada ano é uma aventura diferente, cada ano é um desafio. A gente já teve Blacks muito boas, a gente teve Blacks não tão boas, mas todas elas, a gente tem alguns desafios muito parecidos, né? E a logística é sempre um deles. Então, se você está se planejando para vender mais, a tua estrutura ela precisa comportar esse aumento de volume para você embalar, para você emitir as notas fiscais, você conseguir entregar dentro do prazo. No passado, quando a gente fala daquele ciclo de 2012 a 2020, tinha uma tendência no mercado que dizia: olha, na Black Friday o pessoal aceita esperar um pouquinho mais, porque está pagando mais barato, então eles aceitam ter um prazo de entrega mais longo. E naquela época isso era uma verdade, de fato. A gente não tinha players no mercado aí, grandes marketplaces que faziam entregas numa velocidade que eles fazem hoje. Depois que a gente teve a pandemia e toda essa evolução logística que o país passou, e principalmente essas operações de grandes e-commerce, isso já não é mais uma verdade, né? Então, hoje, você precisa sim faturar e entregar o seu produto com velocidade, senão o teu consumidor ele nem compra com você. Então, quando a gente olha as motivações do consumidor na hora do momento da compra, a primeira delas é o preço e a segunda é o prazo de entrega. Se você realmente vai conseguir entregar no tempo que atinge
expectativas do seu consumidor. Então, nós aqui na Positivo, o que nós fazemos, né? A gente precisa trazer uma equipe temporária para aguentar essa operação. Então, a gente quase duplica o nosso time aqui para conseguir dar conta do volume. A gente, obviamente, prepara um esquema de turnos também, que esse é um outro tema que eu vou comentar um pouquinho mais à frente, a questão dos horários da Black, né? Você tem na sexta-feira um pico muito grande ali, aliás, na quinta-feira um pico muito grande da noite, aí um dia muito forte. Então você tem que ter uma estratégia também operacional em relação aos turnos para você tem que ter uma operação 24 horas, talvez isso não seja a realidade de todos que possam ter uma operação assim. Então, todos esses pontos eles são fundamentais para você ter sucesso também na sua Black Friday, né? E o terceiro ponto, falando aqui da questão operacional também, são os meios de pagamento, que eu sei que é um tema bem do dia a dia de muitos de vocês. Nós somos aqui parceiro Pagarme também. Então, para nós, é um tema que a gente olha com muito carinho, com muito cuidado, porque pensa que eu tenho um dia que eu vou vender 10 vezes mais do que o dia normal, né? Se eu tiver qualquer tipo de problema nesse dia, sei lá, se o QR Code não vai gerar na hora que o cara fechar o pedido, ou se eu vou ter um delay no meu carrinho por conta do checkout, né, por conta de algum problema na operação de cartão de crédito, isso pode trazer um prejuízo, ou eu posso deixar de vender um valor consideravelmente relevante. Então, a gente sempre olha com muito cuidado. E aqui, assim, tem que ter um alinhamento muito forte com os seus parceiros, né? Com seus parceiros estratégicos. Entender como é que vai funcionar o período, como que você vai se mover se eventualmente tiver um problema, ter uma contingência se eventualmente você tiver um problema, porque qualquer falha aqui, qualquer deslize nesse ponto, sem dúvidas nenhuma, você vai perder muita venda, tá? A gente trouxe até alguns dados aqui interessantes, que até reforçam um pouco do discurso que a gente comentou ali um pouquinho atrás, né? Como as pessoas elas estão guardando dinheiro para comprar, na nossa Black Friday do ano passado, são dados do ano passado, 70%, 75% das vendas elas foram no Pix, tá? Então, se eventualmente você não oferece um meio de pagamento como o Pix, isso também não pode passar despercebido por você, né? Sua operação ela precisa conter todos os meios de pagamento, os principais, né? Pix, cartão, boleto, as wallets. Então, a gente precisa ter uma estrutura de pagamento bastante robusta para conseguir captar o máximo de vendas nesse período. Então, acho que o grande ponto aqui, quando a gente fala de meio de pagamento, é ter a carteira completa, ali, as opções de todos os principais meios de pagamento do mercado e ter uma estratégia de contingência junto com o seu parceiro, né? Você está aí com a Pagarme, com a Stone, compartilhar aí qual que é a sua meta de venda, qual que é o seu desafio para o período, e entender como eles vão estar organizados, né? Geralmente a gente nesses períodos sempre tem um suporte aí de madrugada, meia-noite, que é um momento de grande volume, e aí qualquer coisa é agir rápido para fazer as devidas correções e não perder venda, né? Que é o grande objetivo do período. Alguma dúvida aqui em relação à preparação operacional, pessoal? Pessoal, e até se vocês quiserem também compartilhar um pouquinho de como vocês preparam, quiserem trocar aqui, eu acho que é um momento legal da gente ter essa informação. É isso aí. Fiquem à vontade. Não, por hora tá claro. Boa. Oi, Antônio, alguma dúvida? Não, eu comentei que por hora está claro. Ah, legal. A, a, Então eu a vou passar pergunta, aqui. a pergunta do preço a gente deixa pro final, né? Quando é que é para comprar ou não. Aí essa aí a gente deixa pro final. Pode deixar que a gente responde com carinho. É, vamos lá, estratégia comercial, pessoal. Aqui é o segundo ponto, né? Então, ó, vamos resolver a parte operacional, parte comercial, ela também precisa estar muito em linha. E aqui gera muita dúvida em muitas pessoas. E realmente é algo que é muito difícil de você prever com antecedência. Porque
vai depender muito do mercado, de como o mercado vai reagir a esse período, né? Do apetite dos seus concorrentes. Então, os seus produtos, para eles de fato terem os selos de Black Friday nos canais, e realmente você conseguir ter esse potencial crescimento, precisa ter uma boa oferta. Então, não acho que você vendendo 5% abaixo do teu preço padrão, você vai conseguir ter um incremento de volume, a não ser que seja algo muito específico. Agora, o quanto é o correto eu dar de desconto, né? Não existe uma resposta para isso. O que você pode fazer, que é o que a gente faz aqui, é olhar muito para o mercado para se preparar para algumas hipóteses, né? Então, o que que a gente acaba olhando? A gente pega o nosso produto, eu vou dar um exemplo aqui, um notebook com Core 5. Qual que é a média de preço de mercado desse notebook Core 5? Ele está vindo nessa faixa aqui, né? E a gente consegue até ver históricos aí. Você tem várias ferramentas de mercado, você pode pegar esses buscadores, o Buscapé, Zoom, você pode entender qual que é, como está a dinâmica de mercado desse produto. A gente discute, olha, se ele está nesse preço, qual seria de fato o preço de Black Friday, na média? 15% mais baixo, 10%. Então a gente faz algumas simulações. É factível esse preço, a gente consegue ganhar algum dinheiro, mesmo apertando o fornecedor, entendendo toda a dinâmica de custos, que esse é o ponto que a gente precisa ter muito claro também, né? A Black Friday, ela não é só para a gente. Pessoal, tá travando um pouquinho? Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Tem dado umas cortadas, mas tem dado para pegar a linha, mas tem cortado uma vez ou outra. Mas é bem rápido, assim, então É, não fica sem nada, sentido o que você está dizendo. dá para pegar o Tá, eu vou fazer o raciocínio. seguinte: eu vou desligar a sua câmera rapidinho para ver se a gente consegue melhorar. Pode ser? Tá bom? Vocês estão me ouvindo? Sim, tudo certo. Legal. Então vamos lá. É, então, existe uma série de fatores aí que vão influenciar, né, nesse seu preço. Então a gente já teve alguns casos, compartilhando com vocês, que a gente achou que nós estávamos super bem, que a gente ia arrasar, e aí a gente viu que chegou o dia D, e o nosso concorrente estava muito mais agressivo, né? E aí a gente tem que tomar uma decisão rápida. A gente vai entrar nessa briga com ele e se posicionar e abrir mão de margem, abrir mão de lucratividade, ou a gente vai assumir o risco de talvez ter que ficar com 2, 3 vezes o estoque que nós compramos e que nós planejamos vender. Então é uma decisão que tem que ser tomada rápida, porque se você decidir ir por um caminho contrário, você tem que realmente aproveitar o dia ou a semana, e ao mesmo tempo, você não tem todas as informações, o mercado não te dá todas as variáveis ali para você estar confortável com qualquer caminho seguir, né? Então, e teve outros momentos também que bem de preço e acabou, né, no dia ali descobrindo que a gente estava bem competitivo. Então, resumidamente, acho que tem que olhar bem para o teu mercado, entender bem qual que é a dinâmica de preço do teu produto, se você consegue dar um desconto mais agressivo. Deixa eu voltar a câmera aqui, pessoal, só para ver se a gente consegue seguir com ela ligada. Só um minutinho. Aí. Então, a gente precisa entender essa dinâmica de mercado, e precisa estar preparado para várias hipóteses. Então, aqui a gente desenha 3 cenários sempre, né? O cenário A, o cenário B e o cenário C. O cenário A, normalmente, ele não é o mais agressivo. Ele é o que está muito mais perto do nosso objetivo financeiro, né? Que vai me dar um aumento de receita, mas também vai me entregar rentabilidade. Agora, se eventualmente eu estou vendo que a minha concorrência está muito agressiva e que eu vou ter um problema para seguir nessa pista de preço, a gente acaba movendo para esses outros cenários. Então, a gente já tem mais ou menos ali uma estratégia definida de qual é o mínimo e qual é o máximo que nós vamos operar para o período, para a gente não ter nenhum tipo de problema na semana, tá? Outra coisa interessante, uma maneira de se diferenciar
uma série de outros artifícios além do preço, né? A principal característica é o preço, então na base de decisão do consumidor, o que ele vai mais considerar é o preço do produto, se realmente você está entregando um desconto real, mas você pode agregar valor de uma outra maneira. Você não vai dar um mega desconto, mas você vai dar um, sei lá, um produto, no nosso caso, eu vou dar um mouse junto, ou eu vou dar uma mochila, tentar agregar valor de uma outra maneira para que a sua oferta ela seja percebida como um diferencial, mesmo não tendo o melhor preço, tá? Então, é algo que a gente consegue executar aqui também e tem uma estratégia de relativo sucesso. Em relação à definição de oferta real, isso eu comentei um pouquinho do Código de Defesa do Consumidor, tem que estar muito claro para todos que a regra ela diz que para um produto ser chamado de uma oferta de Black Friday, ela precisa ter o melhor preço dos últimos 60 dias, tá? Então, melhor preço dos últimos 60 dias caracteriza como Black Friday. Exatamente para a gente não ter aquele problema do início da data, que era a metade do dobro, né? Então, o cara, uma semana antes, ele sobe o preço e depois ele... Então, isso hoje, se você opera em marketplace, os marketplaces que operam com selo, o próprio sistema, ele automaticamente ele vai selar os produtos que eles realmente têm o melhor preço dos últimos 60 dias. Caso contrário, ele vai ser um produto normal, mas eu não vou chamar ele de um produto de black, tá? Então precisa ter bem definido isso na sua cabeça. E não é porque ele está com selo que ele vai vender, tá? Então, de novo, voltando ao primeiro ponto, que é o mais estratégico ali, é entender a dinâmica do seu produto e do seu segmento, do seu mercado. Uma outra coisa que a gente usa muito aqui é a diferenciação de canais, né? O mercado ele é multicanal, então tem muita gente que compra no nosso site próprio, tem muita gente que compra Mercado Livre, Amazon, Shopee, Magazine Luiza. Então, se você opera em todos esses canais, como a gente, e se você não opera, eu recomendo que você comece a operar, porque faz muita diferença. Você precisa estar posicionado, né, na maior parte dos canais de venda, isso ajuda muito. É importante você ter estratégias específicas para cada um desses canais, porque nem todos vão te dar a mesma condição. Então, o Mercado Livre ele te dá uma comissão, a Amazon ele te cobra outra comissão. De qualquer forma, é sempre interessante você pensar, olha, talvez aqui na Amazon eu não tenho tanta concorrência nesse produto, então eu vou apostar nesse item, mesmo que ele fique um pouquinho mais caro que lá no Mercado Livre. Tem um público aqui que é mais a favor de comprar na Amazon, tem essa tendência de comprar mais na Amazon, então eu posso captar esse incremento de venda desse canal. E o mesmo vale para o seu site próprio, para o Belly, para a Amazon, para a Shopee, assim por diante. Então, essa diferenciação entre marketplaces, ela é importante. E aí olhar toda essa cadeia, né? O preço, o frete, e nesse caso, quando a gente fala de marketplace, a sua reputação, que ela é fundamental. Então, você precisa estar com uma reputação boa nesses canais, entregar nos prazos, responder o cliente, fazer toda essa dinâmica operacional funcionar bem. Então, estratégia comercial, resumindo aqui, entender o que realmente é uma oferta de black no seu produto barra segmento e estar preparado, né, para talvez ir além ou não, e ter muito claro isso na sua cabeça. É importante que você venda, mas também ganhe dinheiro. Acho que é o objetivo de todo mundo, né? Fechar com lucro a operação. Não acho que faz sentido você entrar numa pilha de, muitas vezes, seguir o seu concorrente até o fim e ter uma operação no negativo. Acho que tem que pensar sempre em como consolidar essas duas coisas. Obviamente, a parte de planejamento e de trabalho para você reduzir custos por um período de alto volume, ela é fundamental para que você chegue nessa data realmente com preços competitivos, tá? Posso passar mais alguma dúvida aqui, pessoal? Acho que dúvidas não. O Eduardo colocou um comentário aqui no chat só de que a Black foi adotada de forma errada e que nos Estados Unidos, da onde ela vem, é um torra de estoque para entrar novos equipamentos. Eduardo, se você quiser Exatamente. comentar aqui, entrar, ligar a sua câmera, ligar o microfone e comentar, fica à vontade.
Eu só fiz o comentário porque eu morei lá fora e era o momento certo da Black Friday, era o momento certo de você comprar o modelo que estava saindo de mercado, porque para o Natal entra os novos modelos, né? Então, no Brasil, Black Friday acabou virando só um novo Dia dos Pais, novo Dia das Mães, né? Então, o foco é realmente esse aí, procurar dar um desconto melhor do que efetivamente ser uma Black Friday, né? Exatamente, né? Assim, o nível de agressividade que a gente vê nas Black Fridays, né, dos americanos é bem diferente, né? Lá tem realmente coisas a 80% de desconto e é muito numa estratégia de limpar o estoque, é muito da cultura do americano, né? Ele não tem tanta essa preocupação com a, a rentabilidade de itens que vão ser descontinuados, né? Então eles já se planejam para que a virada de linha ela realmente consuma uma margem ali para ele desovar e entrar com uma linha nova. Já que no Brasil ela se tornou, tem se tornado uma data de incremento de vendas independente do modelo do produto, né? Se ele está saindo de linha ou não. E aí acaba que você precisa ter uma boa estratégia de precificação para conseguir vender e não perder dinheiro. E até pegando um gancho aí que você falou do Dia dos Pais, isso é bem interessante porque eu estava conversando recentemente aí com algumas pessoas sobre o Natal, né? Antigamente, quando a gente olha 10 anos atrás, o Natal era uma data muito forte de vendas principalmente nas lojas físicas. Ainda é. Só que a Black Friday, principalmente a Cyber Monday, quando você estende ela até o início de dezembro, ela acabou antecipando essa demanda de Natal. Então você vê um Natal cada vez mais fraco, porque as pessoas acabam comprando no início do mês, já pegando essa rebarba de Black Friday, e aí já se preparam para os presentes no final do ano. Então acaba que novembro fica um mês muito forte e ele é fundamental para você conseguir também fazer o seu número de dezembro. Se você não for bem, você pode ter um impacto no seu número de dezembro, tá? Falando aqui de um outro pilar, a gente chamou de marketing digital, mas no geral é a atração de clientes, né? Como você vai atrair os seus clientes? E aí, seja nos marketplaces, seja no seu site próprio, né? Então não adianta você ter comprado lá, preparou a operação, duplicou o time, encheu o estoque, vai ter um preço matador, mas se ninguém consegue encontrar o seu produto no dia, na semana, no mês, ou se você não consegue ter destaque nos marketplaces, nos principais canais, você não vai conseguir ter sucesso, né? Não é só o preço que vai fazer você vender. E este período é o período mais difícil de se atrair cliente, porque todo mundo está buscando o mesmo objetivo, então você gera uma inflação muito grande aí no Google, em todas as ferramentas, né, no Meta, ferramentas de aquisição de cliente online. Então você precisa ser muito estratégico, né? Então, coisas que nós fazemos aqui, a gente sempre faz as pré-campanhas, então você pode já em outubro já falar, cara, você quer ficar por dentro que você vai receber em primeira mão. Então é um cliente que você está adquirindo por um custo bem menor, né? Você vai conseguir comunicar, dizer as suas ofertas no período específico, sem ter que pagar efetivamente esse clique, né? Esse lead. Então essa é uma estratégia que a gente costuma fazer. As estratégias de mídia, de performance, que a gente chama, né? O Google Ads, o Meta Ads, retarget e afiliados, elas ainda são fundamentais, né? O consumidor ainda é, vai pesquisar no Google para saber se você realmente tem um preço bom, se realmente está competitivo. Ele vai conversar com pessoas, vai perguntar em grupos, vai olhar em fóruns. Então, tem toda uma cadeia de conhecimento do cliente que, se porventura ele não te encontra nesses meios, a tua chance de converter ela é menor, né? Então, se planejar, saber que dentro da sua composição de preço você vai ter que ter um investimento de marketing é importante, senão você vai acabar deixando margem, né? Você vai gastar esse dinheiro e vai ter que recompor da margem depois. Usar a sua base, se você já tem uma operação de e-commerce, se você já
está um bom tempo operando, você já tem clientes, né? Você já tem um e-mail de cliente, já tem um telefone de clientes. Então, usar de alguma maneira a sua base para falar com eles também é uma ótima estratégia, que geralmente esse cara ele pode já estar no momento de comprar um novo produto. Então, isso vai depender muito se a sua categoria, se o seu equipamento ele é de recorrência ou não, qual que é o ciclo de troca. No nosso caso, a gente tem que ter muitos dados e muita sabedoria aqui, né? Porque não é todo mês que uma pessoa troca de notebook, né? Então tem um ciclo, às vezes, de 3, 4, 5 anos. Então a gente olha para a nossa base e fala: será que esse cara está no momento de receber uma oferta de Black Friday? E acaba colocando ele dentro desse mailing para receber as nossas comunicações e possivelmente fazer uma compra conosco. E hoje não tem como falar de influenciadores, né? Que é outro meio muito forte quando a gente fala de mídias digitais. Então também é uma guerra para contratar os influenciadores. O custo é caro. Então a estratégia ali que a gente comentou de afiliados, ela pode ser bastante eficiente também, né? Afiliados nada mais é que influenciadores que eles vão anunciar o seu produto e vão receber uma comissão se eles efetivarem a venda. Então, o custo é só se vender. Então, você pode, óbvio, ele tem que aceitar fazer isso. Tem algumas plataformas de mercado que são especializadas nesse tipo de estratégia. Então, é uma frente de investimento que faz muito sentido, que você realmente tem o custo só se efetivar a venda. E a parte orgânica, né, que é algo que você deve construir dentro da sua operação de e-commerce. E quando a gente fala de orgânico, preparar o seu site para que ele seja encontrado com maior facilidade, né, no Google, em qualquer outro meio de pesquisa, sem que você tenha que patrociná-lo. Então, você criar conteúdos, deixar ele otimizado para que quando esses meios de pesquisa leiam o seu site, eles recomendem aos consumidores, né? Então, ó, vocês devem imaginar que os termos mais buscados em novembro são Black Friday. Então, se o seu site, os seus produtos, eles estão ranqueados de maneira orgânica, você vai trazer muita gente com um custo praticamente zero, tá? Então, o resumo desse pilar é nós precisamos ter uma boa estratégia de trazer pessoas para o nosso site, para os marketplaces. Senão os outros pilares eles acabam não sendo eficientes só por eles mesmos, né? As pessoas precisam chegar até os seus produtos. Cada vez mais o mercado ele é concorrido, cada vez mais você tem mais players, mais marketplaces. Então, se destacar nesse meio não é um desafio simples. Vai ser necessário algum investimento, e aí vai depender muito do seu negócio, do seu produto, mas sim, você precisa ter um plano muito claro de como você vai operar nesse período, tá? Alguma Felipe, dúvida? é isso que eu ia falar. O Nelson colocou aqui, perguntou qual o custo para atrair influenciadores. Legal. Hoje não tem uma tabela assim de precificação que eu posso compartilhar. Vai depender muito, primeiro, do tamanho do influenciador e da categoria que você opera. Existem duas maneiras de você fazer isso. Você pode entrar em contato com o cara e falar: olha, quero que você seja o representante da minha marca, e ele vai provavelmente te passar um custo para fazer stores, para fazer um vídeo, para fazer, enfim, aí depende muito da negociação que você vai ter com ele. Geralmente esse modelo é um modelo que ele é mais custoso, né? São pacotes mais caros. Se você pegar um cara grande, é um pacote de 40, 50 mil. Se você pega um cara menor, um custo menor. Já indo por essa estratégia de afiliados, que também tem uma boa assertividade e é uma solução alternativa, você entra numa dessas plataformas de afiliação, disponibiliza teu produto e estabelece uma comissão para que esse cara receba se ele efetivar a venda. E aí você pode deixar claro nessa plataforma que você quer influenciadores de determinados perfis. Eu quero alguém que ele é especialista em decoração, se esse é o teu tipo de produto. Ou se ele é especialista de tecnologia. E aí você traz esse público para recomendar o seu produto e, teoricamente, você
só vai pagar se ele tiver sucesso na venda, né? É importante que a sua comissão ela seja competitiva, porque precisa brilhar os olhos do outro lado da mesa, senão ele acaba não se engajando. Então teriam esses dois caminhos, tá? Mais alguma dúvida? Acho que aqui no chat é isso. Tá bom, vou passar aqui pro quarto ponto. Aqui a gente fala que é a experiência do usuário. E aqui é um tema mais atrelado a quem tem operação no nosso site próprio, né? Com site próprio e não necessariamente nos marketplaces. Como está a jornada de compra no seu site? Esse também é um fator que tem que ser olhado com muito carinho, senão você pode deixar de vender, né? Será que o teu site ele vai aguentar um pico de sessões? Então você fez lá os outros pilares, eu vou relembrar, né? Você se preparou operacionalmente, tem um baita produto, né? Com bastante volume, tem um baita preço, fechou lá com influenciadores, vai investir uma grana no Google, no Facebook. E aí, quando o cara entra no seu site, 5 minutos para carregar a página. Você não vai vender. Esse cara vai ficar 2 segundos te esperando e ele vai sair e vai para o site do concorrente. Acho que tem alguém com a mão levantada, né? O Antônio quer fazer alguma pergunta, Antônio? Acho que não é nem uma pergunta talvez mais contribuir, quanto talvez isso, para mim, como posso dizer, negligenciado em algo que é muito simples nessa hora, e eu não sei se às vezes é proposital, que são filtros. Cara, Aham. como é complexo encontrar uma empresa que coloca filtros bem colocados, com, assim, muita qualidade mesmo, na landing page de venda. E particularmente, né, eu sou a pessoa que eu uso muito filtro, então quando a gente compara, por exemplo, o Mercado Livre, hoje ele já é muito mais evoluído nesse parâmetro, só que quando você compara, por exemplo, Casas Bahia, Ponto Frio, por exemplo, né, trazendo, são empresas que têm menos quantidade de filtro, e isso é uma coisa que para mim, qualquer site de qualquer negócio ainda mais quando a gente pensa nesse comportamento de Unified Commerce, né? Cara, eu tô começando aqui e às vezes se eu começar a jornada no seu site e eu não tiver interessado, pô, eu não, talvez não vou passar na sua loja, ou se eu olhei ali, esse campo de filtro me deu uma jornada ruim, já me desanima a continuar tentando procurar nesse grupo de lojas, ou essa marca ser algo do meu interesse. Então, eu queria até pegar a sua percepção, o quanto as pessoas olham para filtros na hora de exibir os seus produtos, porque eu acho que eu sinto que muitas empresas acho que coloca aí o valor, dois, três tiers, coloca aí, e quando você não consegue colocar mais de um filtro junto. Tem muitos locais onde você tem que ou tem um ou tem um outro, e às vezes não, eu quero fazer intersecções mesmo para encontrar aquele produto um pouco mais assertivo que tem de fit comigo, né? Ótimo ponto, ótimo ponto. Ele entra muito aqui na experiência do usuário, né? Que a gente tá falando, né? De fato, se o consumidor ele tem um caminho específico para encontrar o seu produto, ajuda muito na jornada de compra. Então, filtros aqui que a gente poderia colocar, dar um exemplo da nossa categoria: filtro por processador, por tamanho do armazenamento, sistema operacional. Isso é importantíssimo. Dentro de um site próprio, você consegue fazer isso da maneira que você quiser. E é importantíssimo fazer. Dentro do marketplace, você pega lá qual que é a dinâmica hoje de muita gente, né? Você entra lá na Amazon Prime, no Mercado Livre. Primeira coisa, eu particularmente clico, eu quero saber o filtro do que vai ser entregue amanhã, seja ele o fulfillment lá do Mercado Livre ou ele por Amazon Prime. Então, é a jornada do consumidor. Se você não tiver posicionado dessa maneira, se eventualmente você não usufrui desses atributos, você está fora de uma boa parte da possibilidade de venda do período. Então, tentando responder a sua pergunta de uma maneira mais direta, dentro dos sites, ele precisa estar estruturado muito especificamente dentro dos filtros da categoria que você trabalha, né? É mais difícil quando você tem um varejo que vende muita coisa, porque
para nós aqui é muito simples, eu vendo computador. Então, os filtros são processador, memória, armazenamento, sistema operacional, cor, uma outra coisa. Agora, quando você vende computador, aí você vende relógio, aí você vende pilha, aí você vende muitas coisas diferentes, acaba trazendo uma complexidade maior para você ter uma estrutura de filtros adequada, e aí acho que é onde as empresas se perdem, né? Você não consegue encontrar. E se a sua busca ela também não for boa, se o seu cadastro de produto, né? Se você não conseguir deixar muito claro no seu cadastro as especificações do seu item, pior ainda mais, porque aí nem na busca ele consegue encontrar. Não sei se está respondendo. Não, perfeito. Eu acho que é realmente nessa linha pegar a sua percepção, como é que vocês olham internamente e o que vocês indicam para os nossos parceiros em momentos como esse, né? Legal. Então, eu estava falando aqui de velocidade, né? Então, são coisas básicas que você precisa estar preparado. Se você vai ter um pico de sessões, e é muito comum na Black Friday, Central, está vendo o tem pessoal mesmo. da via interna da Central, o apoio da externa, eles estão solicitando Alguém com o microfone aberto materiais aí? para você. Ah, Pronto, legal. mutei aqui. Pronto. Legal. É muito comum você entrar em sites nesses períodos de pico e ver sites fora do ar. Não sei se isso já aconteceu com você, mas comigo já aconteceu algumas vezes. E é justamente por conta disso, né? Muitas pessoas acessando e a infraestrutura não foi pensada da maneira adequada, né? Eventualmente sua plataforma não está conseguindo atender essa demanda ou existe algum problema. Então é algo que tem que ser pensado, tem que ser discutido, tem que ser planejado. A gente sempre fala com os nossos parceiros, a gente sempre tem o time de contingência aqui nesse período, de madrugada até, inclusive, se eventualmente precisar de alguma coisa, que é um erro que nós não podemos cometer, né? As comunicações antecipadas, né? Esse é um tema também bem interessante, porque a gente está vendo que o movimento de Black ele está se antecipando cada vez mais, né? A gente já está vendo a Black. Então o pessoal está querendo adiantar cada vez mais para não depender de um dia só. E esse movimento, pensando como vendedor, né? Pensa que eu tenho um dia que eu vendo 10 vezes mais ou 20 vezes mais e que ele é super arriscado. Se eu cometer qualquer erro, eu perco essa oportunidade. Quando você antecipa, você dilui o tamanho do negócio. Você vai vender menos, mas por um período maior e talvez até na composição final o teu número do mês seja maior. Então, é importante você definir a sua estratégia para que o usuário ele tenha clareza se você está ou não já com ofertas de Black Friday, se realmente o seu preço não vai ser alterado, que é uma dúvida de muita gente. Ah, tá falando aqui que é Black, mas vou esperar mais um pouquinho que eu tô com receio disso aqui baixar mais. Isso realmente acontece em muitos sites. Então, se você quer ir para uma estratégia de antecipação, pensa em como deixar claro se esse vai ser o melhor preço ou não, tá? E talvez é uma decisão sem volta e bastante arriscada, porque você pode ter problema se você comunica que é um preço de black e depois acaba baixando, as pessoas que compraram têm o direito, se elas quiserem depois, de entrar com processo contra você, porque você falou que estava no melhor preço e não era o melhor preço. Então, pensar também nessa dinâmica de comunicação. Fluxo de compra. Fluxo de compra ele tem que ser o mais simples possível. Não é hora de inventar muita roda, de trazer coisas diferentes. Não é hora de mexer no carrinho, não é hora de atualizar coisas. É hora de você ter garantia de que a tua operação ela vai funcionar bem, de que vai ser rápido e simples, que a gente quer que o cara entre, escolha o produto, compre, pague e tenha uma ótima experiência recebendo. Ele não precisa ter uma jornada que ele tem que clicar em 50 lugares, abrir 8 abas, tem que ser o mais simples possível. O grande objetivo é ser simples. E até eu comentei um pouquinho no início ali, quando eu falei da parte de operação, em relação é, prazo de entrega, né? E as formas de pagamento. Então, isso precisa estar claro e
e você ser muito preciso nessa informação, né? Se você realmente se prepara para atender os pedidos com agilidade, você pode informar isso no momento da Black Friday e isso vai ser um diferencial para você. Agora, se você não vai conseguir atender em 2 dias e entregar em 3 dias, não faça isso, que aí você pode ter um problema no pós, que a gente vai comentar também daqui a pouquinho. Então, pensar nessa jornada do consumidor, desde o momento que ele entra no seu site até o momento de sucesso, né, que ele recebe o seu produto, é importante. Você pensar em cada step e como você vai encantar o seu cliente para fidelizá-lo, né? A gente não quer que ele compre só quando tem desconto, a gente quer que ele compre sempre, sempre que ele tiver a necessidade, que ele lembre dos nossos produtos, lembre da nossa marca, e lembro que ele foi muito bem atendido quando ele passou, ah, quando ele passou pelo nosso site, tá? Vou passar aqui, gente, para o último pilar. E aqui, para mim, esse é um dos mais importantes, tá? Mais importantes. Tá por último, mas é um dos mais importantes, que é o seu time, né? A sua equipe. Como você vai engajar esse pessoal? Aqui na Positivo a gente trabalha da Semana da Black. Então, o mês todo ele já é muito puxado. E no dia, efetivamente, né, da quinta para sexta, a gente praticamente vira aqui na empresa. Então, é uma semana muito cansativa para todo mundo, muito cansativa. Então, tem que ter uma estratégia para essa galera ter ânimo para fazer o negócio acontecer. E aí, às vezes, até as pessoas perguntam: pô, mas o que que vocês ficam fazendo é, até de madrugada? E eu sempre gosto de dizer que a Black Friday ela é feita agora, em setembro e outubro. A gente só acompanha em novembro. Mas o que precisava ser feito de fato, a gente faz 2, 3 meses antes. O que nós fazemos aqui, quando nós estamos aqui e viramos a madrugada, é acompanhar se tudo aquilo que nós planejamos está saindo adequado. Então, se as ofertas estão boas, então a gente fica acompanhando o mercado. O preço está bom, o preço não está bom. Apareceu um concorrente mais agressivo. E aí, conseguimos mexer ou não conseguimos? O site está ok? O site está ok. Como é que está aqui as sessões? Como é que está o tempo de carregamento? Como é que está a jornada de compra, finalização de pedido? Teve alguma intermitência, algum problema, alguma finalização de problema aqui nos meios de pagamento ou é alguma coisa que a gente precisa se preocupar? Como é que está o feedback dos consumidores? Tem gente ligando, tem gente reclamando, tem gente pedindo mais desconto. Então, o nosso grande papel no dia e na semana é acompanhar. E aí, se você não tem um time que está realmente engajado e disposto a passar por esse momento de turbulência, fica difícil porque são muitas coisas, né? Então a gente gosta muito a gente faz aqui uma dinâmica já há alguns anos de criar um kitzinho pro time. Então todo mundo é como se fosse a gente entrar numa batalha, entrar numa guerra, que a gente precisa sair do outro lado. Se a gente não faz a Black Friday um sucesso, é muito difícil você conseguir fechar o seu ano. Porque a sazonalidade de Q4, né, principalmente novembro, dezembro, ela é muito agressiva. Então, por mais que você tenha um ano muito bom, você está vendendo todo mês ali dentro do seu plano, se você não for bem em novembro e dezembro, a chance de você não conseguir concluir o seu ano com sucesso, ela é grande. Então a gente faz uma dinâmica bem legal aqui, de todos os sentidos, né? De alimentação para o time, bebidas, energético ali para a galera estar mais animada, coloca um som, é um clima diferente. E a galera gosta muito, assim, eu vejo que começa a chegar ali meio do ano, a galera já fica empolgada, e aí, o que que vai ter esse ano, o que que vocês vão fazer, como que vai ser, e todo mundo entra assim, aquele espírito, sabe quando você vai jogar contra o time rival, assim, você fala, eu vou conseguir. Isso precisa ser despertado do time, sabe? É, então, alinhar tudo isso com a equipe, deixar muito claro quais são as metas, o que que a gente quer alcançar, quanto a gente quer vender, o que que a gente tem buscado para esse período, fazer uma comunicação interna até não só com um time envolvido, mas às vezes aqui numa empresa como a nossa, você tem várias áreas de suporte, várias áreas de apoio que talvez não estejam totalmente ligadas no dia a dia, mas elas também vão ter uma participação indireta ou direta. Elas vão
vão ter uma participação nesse evento. Então a gente muda aqui toda a comunicação, coloca bexiga e balão e faz vídeo, tem uma série de pequenas coisas. Não são coisas complexas e não são coisas muito caras. São coisas pequenas, mas que fazem grande diferença. E o time tem que estar realmente engajado com energia e depois de preferência programar um descanso para a galera, dar uns diazinhos, ver como que eles podem se recuperar, porque é um tempo não só de cansaço físico, mas de cansaço mental, né? De muita pressão, de muita dúvida. Então é um grande desafio, mas é muito legal, é muito recompensador chegar no final desse período e ter alcançado as metas, ter se superado. E é sempre assim, sempre aparece uma novidade. Não tem Black Friday fácil, eu pelo menos nunca tive. Mas é sempre muito recompensador, é sempre muito legal no final a gente poder ver tudo que foi feito e os resultados que a gente alcançou. Alguma dúvida aqui, pessoal? Pessoal, uma dúvida? Acho que aproveitem aqui. Quiserem trazer também só como vocês fazem, acho que esse último ponto que o Felipe trouxe é muito legal. A gente aqui na Stone, né, a Pagar.me também faz muito dessa dinâmica de construir o ambiente, vai criando essa, envolvendo a galera, né, para estar todo mundo nesse gás para conseguir entregar ali uma Black Friday legal. Se vocês também quiserem trazer como vocês se preparam, o que vocês fazem aí para os seus times, acho que é um bench bacana também. Sem vergonha, galera. Mas senão a gente pode seguir aqui, Felipe. Legal. Bom, então esses, na nossa opinião, são os principais, né, pilares, tá? Tem várias outras coisas, a gente poderia ficar falando aqui por algumas horas, assim. Mas, na nossa visão, essas 5 coisas são o que definem se você realmente vai ter uma Black Friday de sucesso ou não. Tem que pensar todas elas com carinho, com muito cuidado, com muita dedicação. De novo, eu sempre digo, a Black Friday ela não é feita em novembro. Se você espera estar chegando em novembro para se preparar, está cometendo um erro muito grande. Tem que começar a se preparar muito, muito antes. Quanto antes, melhor, tá? A gente começa conversas aqui, junho, julho, a gente já está começando a falar de Black, para ter realmente o melhor resultado, tá? Eu trouxe aqui mais 2 slides que eu acho que são importantes também, que é o pós-Black, tá? A gente não olhar só para o número, para a venda, para o resultado no final do dia, mas entender que tem um segundo tempo bastante complexo e bastante trabalhoso que também precisa ser olhado com carinho, né? Então, depois, geralmente, o que a gente considera pós-Black? Quando a Cyber Monday finaliza. Então, ali, geralmente, já está em dezembro, ali, comecinho de dezembro. Você tem que olhar para muitas coisas, né? E já começar a fazer um diagnóstico do que foi bom e do que foi ruim. Acho que as lições aprendidas, elas são muito importantes. Se você não, de alguma forma, armazena esse histórico do que deu certo e o que não deu certo, acaba que ano que vem você tem o risco de cometer os mesmos erros ou não fazer coisas que foram acertos na sua Black Friday. Então a gente olha com cuidado, por exemplo, as origens de tráfego, o que trouxe mais visita, quais os canais performaram melhor, quais os influenciadores trouxeram melhor resultado. A gente olha a nossa taxa de conversão para entender se as nossas ofertas realmente elas foram agressivas ou não, carrinhos abandonados. Se existem muitos clientes que, inclusive, a gente pode impactar mesmo pós-Black para tentar convertê-los. Quais os canais performaram melhor, se a gente teve algum erro, se alguma coisa saiu fora do planejado. Então, a gente tem que compilar tudo isso e deixar um histórico muito claro para que no futuro a gente tome melhores decisões e aprenda também com os erros, tá? Perdão, gente. E essa gestão do período de pico, que é fazer acontecer tudo aquilo que vendeu, né? Que envolve muito a parte de operações que eu comentei no início. Você conseguir entregar todos os pedidos, você conseguir faturar tudo que foi vendido,
entregar para os seus consumidores, tomar muito cuidado com a gestão do estoque. Às vezes é um momento que se o teu sistema, se a tua organização ela não está muito boa, você acaba vendendo mais do que tem, aí tem que ficar cancelando o pedido, né? Olhar com cuidado os custos da operação para que você não tenha uma surpresa depois, você está gastando mais, seja com investimento de marketing, seja com a tua logística, seja com é, qualquer outra frente da sua operação, você pode ter uma surpresa, e é uma surpresa, na maior parte das vezes, não tão boa, porque é um volume muito alto, né? Então, um volume alto, ele gera um impacto alto. É, Analisar a parte dos cancelamentos, acho que isso é uma questão bastante importante. É natural que haja um número considerável de pedidos cancelados barra devolvidos numa Black. Não só porque você aumenta o volume, mas tem muita gente que acaba comprando, daí vê uma outra oferta e cancela com você e compra do vizinho. Então, ter um plano para não perder esses pedidos também é algo importante, né? Alinhar o time de suporte, o time que vai atender, que vai estar no dia a dia ali, tentando resolver esses problemas. E por último, já não menos importante, né, você já começar a estratégia, como eu falei, de encaixar Natal dentro da sua Black Friday, né? Tem essa antecipação que acaba acontecendo, que a gente vê aqui, que depois do dia 20 praticamente o e-commerce se desliga, mas do dia 1 ao dia 20 você tem uma operação ainda bem importante. Então não perder o embalo. Se você tem estoque, se você tem fôlego, se tem recurso para estender um pouquinho a tua Black, a gente recomenda que você faça, porque para nós dá muito certo. Então a gente acaba estendendo ali pelo menos até o dia 10 para conseguir ter um ritmo ainda forte de vendas e já garantir boa parte do resultado de dezembro ali, porque a gente sabe que o finalzinho é sempre muito difícil, tá? No geral, gente, era isso que a gente gostaria de compartilhar com vocês. Como eu disse, né, tem muita coisa, cada Black é uma Black, cada operação é uma operação, então tem coisa que eu possa ter falado aqui que não faça muito sentido para o seu negócio, outras talvez tenham feito muito sentido. Então, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, algum feedback, alguma outra informação que vocês queiram, eu posso ajudar, eu estou à disposição. Lúcia, se quiser falar, pode falar. Pô, primeiro, obrigado aí pela palestra, tá? E pela troca. Eu tenho algumas perguntas mais voltadas para positivo de uma forma geral, tá? Não sei o quanto você vai Legal, poder abrir também, mas são curiosidades. vamos lá. Pô, primeiro, qual que foi a pior erro que você teve, então, numa Black Friday? E por que que você errou? O que que você não pensou antes? E o que que vocês mudaram para a próxima, como você mesmo comentou? E aí depois eu faço a segunda, que já é um pouco mais olhando positivo mesmo, não tanto só a Black de uma forma geral. Legal, muito boa a tua pergunta, tá? Assim, olhando, como eu disse, são 9 blacks, eu vou para minha nona black, tá? Acho que o maior erro que a gente cometeu foi entrar muito confiante que a gente tinha uma oferta muito boa. Acho que teve um ano que a gente apostou muito no produto, achou muito estoque, assim. Ó, cara, isso aqui é matador. E quando a gente chegou ali no período, a gente viu que a gente estava muito atrás em relação à concorrência. Até dei ali a sugestão, né, de agir rápido, porque nessa ocasião a gente demorou um pouquinho para tomar algumas decisões e a gente acabou perdendo boa parte ali do momento do pico, né? Querendo ou não, a sexta-feira ela é o dia mais forte. Então, se você na sexta não tá no seu máximo, você não consegue compensar nos outros dias. Ou melhor, é bem difícil você compensar nos outros dias. Então a gente entrou com uma oferta ruim na sexta-feira, achando que estava arrasando, e não estava. Não tomou a decisão rápida e acabou que assim, vendeu muito menos do que nós tínhamos planejado. Assim, foi bem frustrante. Acho que esse foi o principal erro. E aí a gente estabeleceu um pouco do que eu comentei. A gente vai acompanhando o mercado e a gente desenha 3 cenários. Então eu chego no dia ali, eu já tenho que tomar decisão. Cara, não tá vindo, não tá vendendo, não tá rodando.
vamos para o cenário 2, isso a gente está discutindo, às vezes, sexta-feira, 1h30 da manhã, né? Que virou meia-noite, todos os preços já são preços de black. A gente já sabe que a tendência, se acontecer, é para baixo, para cima ninguém vai subir. Então, às vezes, a gente está 1h, 1h30 da manhã, discutindo para qual cenário a gente vai, se a gente acelera ou não. Essa reunião é clássica que a gente faz, Black Friday. Boa, curioso. E uma outra já bem um pouco pensando na Positivo, cara. Como é que a Positivo está se preparando para, como posso dizer, enfrentar as outras marcas mais conhecidas do mercado, internacionais, que não tem como falar que são concorrentes mais fortes? E não sei se tem Aham. algum player que vocês hoje buscam bater, ou que vocês olham como uma referência de onde vocês estão querendo chegar. Claro, né? Pensando que a gente é uma empresa nacional, né? Não adianta comparar algumas corporações com outras corporações a nível de tamanho, pensando na Positivo hoje. Eu gosto sempre de falar isso, que no Brasil existem poucas empresas, né, empresas nacionais que só concorrem com multinacionais, que é o caso da Positivo. Então, eu não tenho problema de falar aqui, assim, quem são os nossos concorrentes? Samsung, Acer, Asus, Lenovo, Dell, são todas multinacionais de volumes mundiais. É, então, nós fazemos um trabalho, da nossa opinião aqui, extraordinário, porque sobreviver no mercado desse é muito difícil. É, e a gente tem clareza dessa situação, né? Que nós temos talvez um nível de investimento menor, a gente tem uma marca não tão reconhecida quando a gente fala de produtos de ticket médio mais alto. Então a gente tem muito claro esses desafios. O que que a gente tem feito? No mercado de entrada, quando a gente fala de notebooks, a gente é o primeiro lugar disparado. A gente tem 50% de market share. Então, mesmo as multinacionais não conseguem nos bater no mercado de entrada. Quando eu falo mercado de entrada, são os computadores barra notebooks com processador Celeron ali até 1.800, R$ 2.000. Esse mercado a gente domina por muito tempo. Quando a gente fala no mercado mid-high, que aí a gente está falando de Core 3, Core 5, Core 7, os AMDs, a gente tem uma participação menor. Tá? Então a gente tem um grande objetivo de crescer a nossa participação, a gente já tem feito isso. E aí a estratégia ela está atrelada em duas coisas. Primeiro, trazer produtos cada vez melhores que os nossos concorrentes, e a gente tem feito isso. Eu não sei se você chegou, tem acompanhado, né? A gente lançou o Vision R15, que é um produto que tem feito muito sucesso ali com processadores AMD, Intel. É um produto mid-high que traz vários diferenciais. A gente lançou um notebook agora com mini tela, que é um diferencial também que nenhuma outra marca tem. Então a Eu gente está melhorando. literalmente abri a aba de notebooks de vocês antes para dar uma Ah, olhada legal, como é que legal, tava. legal. E a gente também está crescendo muito em Vaio, né? Que Vaio aí eu não tenho algumas questões relacionadas ao que você comentou. Que Vaio, apesar de ser uma empresa local lá japonesa, ela tem uma marca mundialmente muito conhecida. É Pô, isso. cara, bem Não sei se legal. ficou Muito claro. obrigado. Não, ficou 200%. Acho que realmente e eu penso que essa questão, essa autocrítica e autoconhecimento, ó, a gente tem uma dificuldade de entrar, ou a gente sabe que tem. Eu acho que é muito bom na realidade, no sentido que muitas pessoas têm medo de, não posso me comparar, não posso ver, eu assumir essa diferença vai me atrapalhar. Não, pelo contrário, ó, você consegue saber bem onde é que eu tenho que crescer. Cara, nossa diferença está em XPTO, ao mesmo tempo que você comentou. Não, o modelo de entrada, eu varro o mercado com o pé nas costas, tem onde crescer, mas assim, tem esse poder. Eu acho que tem pessoas e empresas que têm medo de fazer essa autocrítica e falar, não, meu concorrente é bom nisso, isso e isso, e precisa evoluir isso. Como fosse uma depreciação, e pelo contrário, eu acho que no final todo mundo está olhando para todo lado, vendo o que está fazendo diferente, tentando entender uma coisa ali, uma outra coisa ali que você consegue adaptar, e ainda mais no mercado de tecnologia, né? As coisas ainda são mais rápidas, então ficou perfeito, muito obrigado.